A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 2 e versículo de número 13 ao 15, que vai nos dizer assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. O que eu acho lindo quando a gente lê uma palavra dessa é a prontidão em obedecer, em fazer o que Deus ordenou que José tinha. A gente observa que Deus confiou a José e a Maria um grande propósito, porque cuidar do filho de Deus, irmãos, não é fácil. E eles precisariam cuidar e zelar desta criança que Deus havia confiado a eles. E aqui eu vejo, irmãos, que pessoas que carregam grandes propósitos precisam ser como Maria e como José. Precisam ter a prontidão em obedecer. A prontidão em fazer o que Deus está ordenando, em fazer o que Deus está mandando, mesmo que não compreenda. Quem Deus tem um grande propósito, irmãos, não vai conseguir entender tudo. Quem Deus tem um grande chamado, muitas coisas vai ficar sem entender e vai ter que obedecer, mesmo que não compreenda, mesmo que não entenda. Através dessa palavra, Deus está dizendo para você: seja uma pessoa que obedece às minhas ordens sem muito questionar. Este rasto canto. Seja uma pessoa que faz o que eu estou ordenando, mesmo que você não compreenda e que fuja do seu controle algumas coisas. Entenda de uma vez por todas, pode fugir do seu controle, mas nunca foge do controle de Deus. Havia uma fúria de Herodes. Herodes queria matar a Jesus. Deus conhece as fúrias do inimigo preparadas contra nós. E é por isso, irmãos, que a gente tem que obedecer sem entender. É por isso que a gente tem que fazer o que Deus está mandando. Tem muitas pessoas, irmãos, que pensam que servir a Deus é fazer aquilo que ele e ela quer fazer. Não, se eu sentir paz, se for da minha vontade, se o meu coração mandar, eu vou lá e faço. Se não, eu não faço porque não é de Deus. Quem diz que as coisas de Deus é assim, né? Não, minha filha. Tem coisas que Deus vai mandar você fazer que você não vai sentir paz, não. Você vai sentir muitas vezes angústia, tristeza, porque vai contra a sua própria vontade. E tudo que vai contra a sua própria carne, a sua própria vontade, o seu próprio desejo, a sua carne, ela não vai ficar ali compactuando e querendo, ela vai contra. Você vai acabar sentindo. É claro que não era o desejo de José pegar Maria e Jesus e ir para o Egito, irmãos. Mas havia uma palavra liberada sobre o menino e José compreendeu: eu carrego um propósito. A partir do momento que você carrega um propósito, não é você que diz onde você mora, Aramandaraia. Não é você que diz onde você congrega. Não é você que diz aonde você fica, onde você trabalha. Mas é o Espírito Santo que guia a sua vida. Declare comigo: quem guia a minha vida é o Espírito Santo. Quem guia a minha vida é o Espírito Santo. Aí você está declarando comigo e eu te faço uma pergunta. Se quem guia a nossa vida, a tua vida, é o Espírito Santo, por que que muitas direções de Deus você questiona? Por que que muitas vezes Deus fala algumas coisas com você e você diz: não, não é a minha vontade, eu não queria ir, eu não queria fazer. Irmãos, a gente não faz só aquilo que a gente quer, não. Quando nós temos um propósito de Deus, quando somos escolhidos por Deus, a gente começa a viver a vontade de Deus e não a nossa. Não vivemos nós, mas Cristo vive em nós, então a vontade é dele. Tanto querer quanto efetuar, e Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Muitas vezes, irmãos, Deus vai fechar uma porta que a gente queria que estivesse aberta. Muitas vezes, Deus não vai abrir um caminho naquele momento em que a gente queria, mas só vai abrir depois, porque Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe do que a gente precisa e Deus sabe também dos perigos que a gente corre. Muitas vezes você está querendo algo de Deus que ainda não aconteceu. E você está pensando que é um castigo e Deus está dizendo: sou eu lhe preparando, sou eu te dando livramento. Tem muitas coisas que não vão acontecer conforme a tua vontade.
Tem muitas coisas, meu irmão e minha irmã, que Deus vai dizer faça, e você não vai ter um pinguinho de vontade de fazer. E eu digo por experiência própria, isso acontece comigo sempre. A maioria das vezes é assim. A direção de Deus, muitas vezes, eu olho e digo, Deus, mas não era o que eu queria fazer, não. Só que aí eu entendo que a vontade de Deus não é a minha, mas é a dele. E é a dele que tem que prevalecer. Porque a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E muitas vezes, irmãos, Deus vai nos dar direções que a gente não entende. A Bíblia diz que o Senhor apareceu em sonho a José. E disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Fique lá até a minha ordem de retorno. Ou seja, vocês vão, porque eu estou mandando, e vão retornar quando eu mandar. Aí o Senhor diz mais, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. É livramento, irmãos. Tá fechando porta aí, é livramento. Deus está tirando você de lugares e você não está entendendo, é livramento. Deus está afastando o jeito da tua vida e você não está entendendo, é livramento. O Senhor deixou bem claro, Herodes há de procurar o menino para o matar. Sabe o que é que Deus estava dizendo aqui para José? É livramento, José. Obedeça mesmo que você não entenda. A vontade de José, irmãos, não era ir para o Egito. Você acha que José queria pegar Maria e ir para uma terra diferente? Não, irmãos. Eles só queriam casar, construir a casa deles, serem felizes, ter os filhos, não é assim? Mas aí chega Deus e muda tudo. Chega Deus e entrega um propósito, e Maria e José precisou abraçar o propósito, e depois que Maria e José abraçam o propósito de Deus, a vida muda por completo na nossa história da mesma forma. A partir do momento que nós abraçamos o projeto de Deus, a partir do momento que Deus diz que tem um propósito na nossa vida e que vai cumprir algo na nossa história, saiba você que você não faz mais sua vontade. Saiba você que o querer e o efetuar está nas mãos de Deus. Tem muitas pessoas questionando com a vontade de Deus porque não está entendendo. Ou porque não está de acordo com a sua própria vontade. Mas eu quero lhe dizer que as coisas de Deus, elas não vão ser muitas vezes de acordo com a nossa vontade. De acordo com os nossos desejos, com aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente não vai entender nada. Mas o que nos cabe é obedecer. O que nos cabe, meu irmão e minha irmã, é fazer a vontade do nosso Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Declare comigo, Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Por isso eu vou obedecer. Deus sabe o que é melhor para a minha vida, por isso eu vou obedecer. Versículo 14 nos diz, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Você vai observar aqui, meu irmão e minha irmã, a prontidão de José em obedecer. Como José, ele foi rápido em fazer aquilo que Deus mandou. Tem muita gente, irmãos, que Deus dá uma direção, mas demora meses para cumprir aquilo que Deus falou. Porque tem medo. Porque acha que não vai dar certo. Se Deus manda, irmãos, Ele garante. Todas as vezes que Deus dá uma ordem, Ele se responsabiliza. Deus se responsabilizaria por José, por Jesus e por Maria. Eles não precisavam se preocupar com nada, porque Deus estava no controle de tudo. Deus disse, vocês vão e vocês vão voltar. Sabe o que é isso, irmãos? Garantia de livramento. Quando eu faço a vontade de Deus, eu tenho uma garantia. A garantia da presença dele comigo. E se a presença dele está comigo, eu tenho um livramento. Se a presença dele está comigo, a cova está fechada. Se a presença dele está comigo, o Senhor vai me guardar e me proteger dos meus adversários. Herodes não tocaria em Jesus. E através dessa palavra o Senhor está dizendo para você, os teus inimigos não vão te tocar. Eles não vão ter êxito contra ti, porque eu sou Deus de livramento, mas obedeça as minhas ordens, mesmo que você não compreenda, mesmo que a porta que eu esteja abrindo não seja a que você queria, mesmo que a mudança que eu estou trazendo não seja a que você planejou. Viva os meus propósitos. Todas as vezes que estamos debaixo do propósito de Deus, Ele se responsabilizará por nós.
Ele fechará a nossa sepultura, ele desfará os laços, as setas, aquilo que foi armado e planejado contra nós. Herodes estava furioso e a gente sabe porque a Bíblia deixa bem claro. A Bíblia nos mostra que ele deu uma ordem para que todo menino de 2 anos para baixo que estivesse em Belém, todos os seus arredores, fosse morto, conforme o tempo do qual com precisão ele se informou dos magos. Então ele já tinha uma estratégia de morte, só que antes de acontecer, Deus revelou para José. Irmã, eu não entendo por que essa direção. Você não tem que entender. Porque Deus está te revelando antes de acontecer. Tem coisas que realmente, irmãos, a gente não entende, mas a gente precisa obedecer, porque Deus, ele contempla aquilo que a gente não contempla. Deus conhece os desígnios. Deus conhece aquilo que o inimigo arma, arquiteta e planeja contra nós. E é por isso que nós precisamos não buscar entender, mas obedecer. Depois do Senhor revelar a José e José obedecer, houve uma grande matança. Versículo de número 16 vai nos dizer assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Você vai observar que houve uma grande matança. E se José não se posicionasse, Jesus poderia ter virado estatística. Jesus poderia ter sido um desses meninos. Irmãos, tem livramentos que vão acontecer se a gente se posicionar. Tem sepulturas que vão fechar se a gente obedecer. Deus diz para você: não confunda, porque eu tenho um propósito na sua vida, porque eu disse que eu vou fazer algo grande, algo lindo na sua história. Não confunda isso com você não ter que obedecer. Não confunda isso com eu faço o que eu quero, como eu quero, porque Deus tem um propósito na minha vida, Ele vai me livrar onde eu estiver. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. No momento, o centro da vontade de Deus para Jesus, José e Maria era o Egito. Mesmo que eles não entendessem, o livramento estava naquele lugar. Precisamos estar no centro da vontade de Deus para ver o cumprimento da palavra. Precisamos estar no centro da vontade de Deus para ver Deus fazendo acontecer aquilo que Ele falou. Não confunda ter promessas de Deus com fazer sua própria vontade e achar que vai dar tudo certo, porque não vai. Se Deus lhe deu promessas, Ele também vai lhe dar direções. E direções que você não vai entender, mas você precisa obedecer. Direções, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes você não vai querer ir, não vai querer estar, não vai querer falar, não vai querer fazer, mas você vai ter que obedecer. E foi o melhor. Você vai observar que Deus sempre sabe o que está fazendo. Sempre. Obedeça mesmo que você não entenda, porque depois você agradece. Imagine Maria e José sabendo da matança que estava acontecendo em Belém, em todos os seus arredores. E ele agradecendo e dizendo: Deus, obrigada. Imagine. Obrigada, Senhor. Ainda bem que eu ouvi tua voz. Ainda bem que eu ouvi o teu direcionamento. O que Deus faz agora a gente não entende. Não nos cabe, irmãos, questionar. Tem muita gente que questiona demais. Tem muita gente que murmura demais. Tem muita gente que ao invés de estar agradecendo quer entender tudo. As coisas de Deus no momento a gente não entende, mas depois a gente vai entender. Eu tenho certeza que você tem experiências que no momento em que Deus falou contigo você não entendeu nada, mas depois você agradeceu a Deus por ter obedecido. Depois você agradeceu a Deus porque o laço quebrou, mas quebrou porque você se posicionou mesmo quando você não entendia. Isso é fé. Fé é quando eu me posiciono mesmo quando eu não entendo. Fé é quando eu faço a vontade de Deus mesmo quando eu não estou entendendo nada. Declare comigo: eu vou fazer a vontade de Deus mesmo sem entender, porque é o melhor para a minha vida. Eu vou fazer a vontade de Deus, mesmo sem entender, porque é o melhor para a minha vida. Os pensamentos, os planos, os desígnios de Deus são maiores do que os nossos. A gente não entende muita coisa, meu irmão. A gente não compreende muita coisa, minha irmã. Mas uma coisa nós precisamos ter convicção. Uma coisa nós precisamos ter certeza: Deus está no centro de todas as coisas. E Ele precisa dar a direção para a nossa história. Ele precisa nos mostrar qual é o melhor caminho. Neste momento aqui, o melhor caminho para José, Maria e para Jesus era ir para o Egito. E a Bíblia diz que lá ele ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Você vai ver aqui que tudo estava traçado por Deus. Deus já havia usado o profeta para falar que isso aconteceria.
O que Deus direciona, irmãos, ele não deixa dúvida. E ele vai começar a lhe dar direções. Ele vai começar, meu irmão e minha irmã, a te mostrar aquilo que ele quer para a sua vida. Mas obedeça. Faça como José, tenha prontidão em obedecer. Esteja pronto a fazer a vontade de Deus. Esteja pronto a obedecer às ordens do Senhor, que você vai ver Deus trazendo livramento, abrindo portas, Deus desfazendo laços do inimigo. Por quê? Porque você se posicionou. Quando nós nos posicionamos, irmãos, a mudança, ela acontece. Quando nós nos posicionamos, o livramento chega. Quando nós nos posicionamos, a gente consegue contemplar o agir de Deus. Para ver o agir de Deus, é necessário se posicionar. Não confunda Deus ter propósito na sua vida. Não confunda Deus ter promessa na sua história com você fazer sua própria vontade. Com você fazer os seus próprios desígnios. Com você fazer aquilo ribiancho de canto ramandaraya canto que é a sua própria vontade, não. Você precisa obedecer à ordem de Deus, porque Deus sabe aquilo que é melhor para a sua vida. O Deus do livramento está falando contigo e dizendo: mesmo que você não entenda, me obedeça. Mesmo que você não entenda, cumpra os meus desígnios, porque eu tenho um livramento para sua casa, para você e para os teus. José e Maria, eles puderam retornar em paz quando Deus disse para eles retornarem. Mas o tempo que era para eles ficarem ali debaixo de obediência, eles ficaram. Por isso, Jesus não morreu, não virou estatística. Quando você obedece, irmãos, o livramento chega. Quando você obedece, os propósitos de Deus se cumprem na sua vida. Você vai observar que José e Maria, eles estavam com o propósito de Deus. Mas, mesmo assim, eles obedeciam. Mesmo assim, irmãos, eles faziam o que Deus mandava. Por isso, nós que temos propósitos de Deus na nossa vida, que temos promessas, temos que obedecer. Temos que fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre será a melhor para nossa vida, mesmo que a gente não entenda. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para Te agradecer, Pai, por esta palavra. Eu venho Te pedir, meu Deus amado, nesta oração, que o Senhor venha nos mostrar a Tua direção, que o Senhor venha nos mostrar os Teus desígnios, Pai, pois a Tua vontade é a melhor, a Tua direção é a melhor para a nossa vida. Nós temos propósitos do Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem algo para fazer na nossa história, como o Senhor tinha na vida de José e de Maria, porque o Senhor já fez promessas aqui a pessoas que estão me ouvindo. O Senhor já falou, Pai, que vai fazer coisas grandes na história dele, na história dela, mas é necessário se posicionar. É necessário, meu Senhor, obedecer os Teus desígnios, mesmo quando não compreende, fazer a Tua vontade, mesmo quando a gente não está entendendo o porquê. Porque nós não precisamos entender, o que precisamos é obedecer. Ensina, Senhor, a cada um de nós a obedecermos, porque a Tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós queremos ter uma vida direcionada pelo Teu Espírito Santo, porque sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida, mesmo que a gente não compreenda as Tuas direções. Nós sabemos que o que o Senhor direciona, o que o Senhor fala é o melhor. Pai, eu Te peço que haja livramento, meu Deus. Eu Te peço que o Senhor dê direção, que o Senhor mostre qual é o melhor caminho para o Teu filho e Tua filha vir a seguir. Pai, eu Te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão Te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são Teus, Jesus. São ovelhas do Teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo, Pai. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, guerra na justiça.
graça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor, que possamos obedecer as tuas ordens, Pai, os teus desígnios, mesmo que a gente não compreenda, porque tu és um Deus de livramento, tu és um Deus, Pai, que trabalha da forma que a gente não entende, mas depois a gente passa a entender, Pai, por que o Senhor nos deu novas direções, depois da gente se posicionar e agirmos por fé, a gente compreende, Pai, que a tua direção é melhor do que a nossa, porque o Senhor conhece aquilo que a gente não conhece. Obrigada, Senhor, por esta palavra, por este alerta, que possamos, Pai, obedecer a tua palavra, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Continua conosco, assim te peço, meu Deus, e te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus disse para você que a direção que ele tem para a sua vida é a melhor. José, ele tinha prontidão em obedecer. Seja uma pessoa obediente. Não é porque Deus tem um propósito na sua vida, não é porque Deus tem um plano na sua história, que você pode agir segundo a sua própria vontade, achando que Deus vai te guardar e te proteger onde você estiver. Não. Que você esteja sempre conectado com os projetos de Deus, com a direção de Deus para a sua vida e com a palavra que ele determinar para a sua história. Obedeça mesmo que você não entenda, porque é melhor obedecer do que sacrificar. José tinha prontidão em obedecer. Aqui nós compreendemos porque Deus entregou o maior projeto do universo, do mundo, nas mãos de José e de Maria, para que eles pudessem assim fazer a vontade de Deus nessa terra, criando a Jesus, porque eles tinham prontidão em obedecer. Obedeça, para que Deus te entregue grandes projetos. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.